Então Wesley não inventou nenhuma teologia. Vamos ficar bem claro isso. Ele não inventou. A teologia wesleyana é teologia bíblica. A nossa teologia é bíblica. Se alguém falar, o Wesley inventou a teologia, ele não inventou teologia alguma. Agora ele doutrinou, né, pastor Alberto? A doutrinação é outra coisa. Então a gente tem esse aspecto. Mas vamos colocar a teologia wesleyana só para você ter uma ideia de teologia. Na verdade, a teologia nossa é a teologia bíblica. Nós vamos entrar hoje em teologia, em doutrinas wesleyanas. Vamos falar um pouco mais agora sobre a questão do puritanismo, do pietismo. Vamos voltar naquela formação filosófica, eu dei só uma pincelada. Vamos entrar a fundo agora. Nós vamos falar um pouquinho também de pelagianismo, o semi-pelagianismo. Vamos entrar em supralapsarianismo, infralapsarianismo, sinergismo, monergismo. Tudo que construiu a base da doutrina wesleyana, não construiu. Tudo que está envolvido em época. É perigoso falar isso porque vão dizer que a nossa doutrina está baseada em filosofia humana. Não está, não. Mas temos que ter a ideia de que quando eclodiu o pensamento wesleyano, estamos falando do quê? Da renascença. A renascença veio com tudo. Sabe que a Igreja Católica, ela, por um bom tempo, ela coibiu o pensamento e o saber nos mosteiros. E o povo não tinha acesso à cultura. Quando as universidades começaram a surgir, o que aconteceu? E junto veio a renascença, o classicismo, tudo, o mundo acordou, aí os pensamentos afloravam. Você vai ver, por exemplo, que o humanismo de Erasmo de Roterdã, em 1500 e pouco, ele vai se repetir no iluminismo daqueles pensadores franceses, que vai vir desaguar hoje onde? No pós-modernismo. Então a história é cíclica, ela se repete com nomes diferentes e com sistemas semelhantes. Bom, a doutrina wesleyana, que é a nossa doutrina como nazarenos, a gente tem também a doutrina wesleyana, ela tem 3 elementos. Doutrina wesleyana. Ó, hoje está doutrinas wesleyanas. Ok. Ela tem 3 elementos. 3 elementos. Ela tem historicidade. Ela tem prática. Ou práticas também, pode pôr um S se você quiser. E a doutrina em si. A doutrina em si. Ok. Então, quantos elementos tem a doutrina wesleyana? 3. A historicidade. Porque nada acontece sem uma base histórica. Sim ou não? Até as lendas que não existiram têm um fundo histórico. Um conto de fadas tem um fundo histórico. Então, nossa doutrina, ela tem 3 elementos que constituem, né, todo o seu bojo. A historicidade, as práticas, que é o desenvolvimento dessas doutrinas, e a doutrina em si. Eu quero que vocês entendam uma coisa, e não quero que você leve para o lado da vaidade. Mas o metodismo surgiu numa época em que Deus precisava dele. No sentido de Deus usá-lo, não que Deus precise de alguém, né? Porque quando eu falar isso, vocês têm que entender pela via absolutista e a via relativista. Pela via absolutista, Deus não precisa de ninguém. Deus é Deus e acabou. Agora, pelo relativismo, Ele precisa de você para você pregar o Evangelho. Ele não vai vir descer e pregar. É você que Ele precisa. O metodismo nasceu no momento de Deus, porque parece-me, eu tenho a certeza que uma mente pensante, alguém, não é possível, que tudo aconteceu num momento em que era para ter acontecido. Qual é a historicidade da doutrina wesleyana? São 2 vertentes, que eu já falei, puritanismo e o pietismo. São 2 vertentes, puritanismo e pietismo. Quando falar em puritanismo, vamos lembrar de ortodoxia. O que é ortodoxia? Ortodoxia é a primeira lei, a primeira fala, a primeira instrução. A ortodoxia é raiz. Quando falar em puritanismo, nós vamos falar em ortodoxia. Quando eu falar em pietismo, vamos falar em ortopraxia. Não é de comer, não. Significa também as primeiras práticas, as práticas originais.
Ortopraxia. Pode escrever aqui? Tem que escrever não. Ortopraxia, com X. Ortopraxia. Repita comigo: ortodoxia. Ortopraxia. Ortodoxia, puritanismo, por quê? Porque ele desintoxicou da Igreja Católica. Puritanismo, foi uma coisa para limpar, puritano, certo? Ok, nós já falamos um pouco sobre isso. O pietismo, a ortopraxia, ou seja, a prática. O puritanismo aconteceu pelos idos de 1560 em diante. Já o pietismo, 1630, 1650 em diante. É só mudar o 5 por 6, 6 por 5. Viu? Facinho. Então, no puritanismo, eu tenho também ainda um teor político. Porque havia também uma guerra de coroa aí. Quando a rainha Elizabeth faleceu, ela é filha do Henrique VIII, não deixou herdeiro. Quem assumiu o trono na Inglaterra? O James IV da Escócia, que era parente de sangue. Sangue assim, aqueles parentescos que eles faziam de reis e rainhas. O James IV da Escócia tornou-se James I da Inglaterra. E ele veio com ideias antipuritanas. Porque o mundo inteiro era católico. Aquilo era uma coisa nova. Só que alguns puritanos viram no movimento uma tendência a tomar o poder. Tanto é que eles degolaram alguns reis, conseguiram executar alguns reis. Carlos I, Carlos II, eles infiltraram e dominaram. Porque teve muita luta ainda para chegar. Mas nós já falamos sobre isso, eu não queria voltar aí. Ok, então nós temos aí a historicidade, são os puritanos, né? E os pietistas. Nas práticas, nós temos o movimento wesleyano em si, a praticidade dele, a forma de executar as doutrinas, a pregação. Aí vamos ver daqui a pouco a graça preveniente, a graça santificadora, a graça de santificação e a perfeição cristã já são práticas do metodismo. E a doutrina segue-se esse padrão aí. Nós vamos entrar em soteriologia, no caminho da salvação. O que vai nos distanciar, qual que é a doutrina do wesleyismo? É o arminianismo. Mas existe